Justiça, Segurança e Cidadania, com Vilmara Fernandes. Vocês já acompanharam na abertura do programa de hoje, né? A Vilmara Fernandes hoje está lá no Fórum Criminal de Vitória. Ela acompanha o júri do ex-PM Lucas Torresani. Esse julgamento começou hoje às 9h06. Inclusive, a gente já destacou aqui com a participação dela ao vivo de lá a seleção do corpo de jurados. Dos 7 selecionados, 6 são mulheres. E esse ex-PM, gente, ele é o acusado do assassinato do músico Guilherme José Rocha Soares. Esse crime aconteceu em 2023, quando a vítima, pela segunda vez, durante a madrugada, ela pedia silêncio. Vamos conversar com a Vilmara novamente? Como é que está o andamento por aí, Vilmara? Oi, Fernanda. Retornando aí para os nossos ouvintes, como você falou, o julgamento aí começou com a seleção dos jurados e logo depois foi, agora há pouco, né, que começou o depoimento da primeira testemunha, que é a Janaína Yara, a esposa do músico. O depoimento dela, Fernando, foi marcado por muita emoção. Ainda está sendo concluído ainda. Ela chorou muito durante o depoimento, falou um pouco de quem era o marido dela, que era uma pessoa muito carinhosa, muito educada, muito atenciosa. Contou o que aconteceu naquela noite. Durante o depoimento dela, o Ministério Público apresentou as imagens do vídeo monitoramento lá do prédio e que mostra o exato momento em que aconteceu a confusão que resultou na morte aí do músico. Ela relatou que o apartamento do casal, ele era no térreo do prédio e tinha uma visão para o hall onde estava o ex-PM e os amigos dele. E também da área de serviço dela, a janela permitia ver o hall. E foi dali que ela presenciou quando, pela segunda vez na noite, o músico foi até o grupo que estava nesse hall, pediram um pouco de silêncio, porque já era 3h da manhã, eles queriam dormir. E ela estava acompanhando essa conversa pela janela da área de serviço, e ela viu quando o ex-PM sacou a arma e atingiu o Guilherme no rosto com uma coronhada e no peito dele com a arma, encostou a arma algumas vezes no peito. E ela também ouviu o tiro. E nesse momento ela relata que foi correndo para o local, né, saiu pela porta do apartamento e foi até o local, onde ela viu que o Guilherme estava caído no chão. Ela se desesperou, tentando conversar com ele para ver se ele reagia. Tentou entrar no espaço, mas o policial apontou a arma para ela, né? Ela relatou que o Lucas apontou a arma e ele impediu de entrar no local. Ela ficou muito desesperada, com medo, não conseguia sair do local. E a filha dela, que é adolescente e era enteada do Guilherme, foi que pediu: mãe, vamos sair daqui porque ele vai nos matar. E aí a filha dela e ela, junto com a filha, foram de volta para o apartamento. Ela chorou muito durante todo o depoimento, disse que Guilherme era uma pessoa muito tranquila, muito calma, e que naquele dia ele desceu de pijama, sem nada nas mãos, e queria só conversar e pedir que o barulho cessasse. Relatou que logo depois ela precisou sair. Tinha 3 meses só que o casal morava naquele apartamento, eles tinham reformado o imóvel, foram morar, e após a ocorrência, a fatalidade, ela deixou a casa e chorou muito agora quando o promotor fez uma pergunta para ela, perguntando qual era o sonho dela e qual era a expectativa. Ela disse que o sonho deles era que em 2023, no segundo semestre, eles iam se casar, e a expectativa dela é de que o ex-PM seja condenado, Fernanda. Essa é a expectativa do pai também, né? Ele fala que seja feita justiça, né? Exatamente, Fernanda. Hoje o salão do júri, ele está plenário, está praticamente completo, né? Todas as cadeiras estão ocupadas, muitas pessoas compareceram aqui, e a esposa do Glício, né? A mãe do Guilherme, ela não entrou. Ela ficou muito emocionada e não quis participar aqui do julgamento, do júri. A Janaína, foi perguntado a ela se ela poderia prestar o depoimento na frente do réu, o Lucas Torresani, e ela concordou, e aí ele foi trazido ao salão
do tribunal do júri aqui. Ele ficou sentado durante todo o tempo, algumas vezes de cabeça baixa. Quando foi exibido o vídeo, ele ficou prestando atenção e ele permanece ainda no salão do júri, que isso é permitido. Quando a testemunha ou um dos familiares solicita, o réu, né, é retirado do salão do júri. Como ela concordou, ela pôde prestar o depoimento em frente ao réu, que é o ex-PM. E eu fico imaginando, deve ser uma das fases mais difíceis, né, do júri, é o familiar dessa vítima ter que relembrar tudo o que aconteceu, com toda essa riqueza de detalhes que é fundamental, inclusive, para o convencimento dos jurados, né? Exatamente, Fernanda. E isso, o vídeo foi parado, o vídeo, né, quando tem as imagens aí do momento em que o músico foi assassinado, ele foi parado várias vezes para que as cenas pudessem ser analisadas pelos jurados. Teve uma parte ali que eles mostram, e ela confirma também, que no momento em que ele atira no músico, ele está com uma bebida na outra mão, ele está com a arma na mão direita e a outra bebida, e ele, logo após o tiro, ele bebe, toma um gole da bebida alcoólica que estava na mão dele, e relatou que esses conflitos ali com ele eram frequentes, que ele estava sempre usando aquele espaço ali, sempre incomodando, né, todos os condôminos, de uma forma geral, ficavam incomodados com a situação. Ela relatou também um momento que o Ministério Público lembrou que logo após o crime, o ex-PM participava de um grupo aí de aplicativos de mensagens, e ele fez um comentário nesse grupo, né, que era algo como, ele queria dormir, agora está dormindo o sono eterno. Ela ficou muito impactada com isso e disse que ela ficou sabendo por internet de uma pessoa que também participava do grupo, chorou muito nesse momento, né, sobre essa fala do ex-PM, sobre o momento em que o marido dela foi assassinado. Disse que ela tentou várias vezes entrar naquele... Ela tentou entrar ela queria tirar o Guilherme do local onde ele estava caído para tentar socorrê-lo, colocar no carro, levá-lo para um hospital, mas foi impedida. E ela acha que talvez, se ela tivesse conseguido tirá-lo de lá, tivesse tido tempo, ele talvez não tivesse morrido, né? Não sabe qual era a condição que ele estava ali naquele momento, mas a expectativa dela era de ter podido socorrer, o que não aconteceu porque o ex-PM estava com uma arma, apontou para ela, disse que ela tinha que sair do local, e quando ela se afastou, ele chutou a porta fechando e o músico permaneceu caído no chão. Errada. Qual a expectativa, Vilmara? De um dia de júri, mais de um dia? Por enquanto, a expectativa é de ser encerrado no dia de hoje, mas assim, não tem horário, né? Vai depender das pessoas todas que forem ouvidas ainda, o tempo que leva, né, para ouvir os depoimentos. Aí depois vai ter a apresentação do Ministério Público, e depois a apresentação dos advogados. Somente depois é que vão ser, os jurados se reúnem com o juiz, né, com os promotores e também com os advogados, para começar a votação, né? Na verdade, o que acontece? Os jurados, eles respondem uma série de quesitos, né, estabelecidos aí com o juiz, de acordo com o que preconiza a lei, e aí, com base nessas respostas, é que o juiz aplica, né, a pena. Isso acontece só ao final, então não sabe o horário exato que deve encerrar o júri hoje, Fernanda. Obrigada, Vilmara, por atualizar mais uma vez aí pra gente, hein? Bom trabalho. Obrigada.